graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e a sabedoria do Espírito Santo aqui habite o coração e a mente de todas e todos nós. Amém. Quero tomar os seus lugares. Queridas irmãs, queridos irmãos, amado vereador Adilson Espino, o Salmo 133, o verso 1 diz assim: como é bom e como é agradável que o povo de Deus viva unido como se fossem irmãos. Como que é bom, como que é agradável que o povo de Deus, nós que estamos aqui, vivamos unidos como irmãos e irmãs. O Senhor Jesus Cristo estava reunido com seus discípulos na quinta-feira santa, antes da sua crucificação. Nesta ocasião, ele institui a Santa Ceia, a qual todos são convidados, e espero que todos participem depois. E ele reuniu seus discípulos para a ceia e para a sua despedida. E na verdade isso aconteceu em dois momentos: na sua morte na cruz, na sexta-feira, e depois na sua ascensão, na subida junto ao Pai. E o texto do Evangelho que nós lemos é uma parte da grande oração sacerdotal de Cristo, quando ele então estava reunido com os seus discípulos. Esse texto faz parte desta oração de Jesus, e ali ele expressa, na verdade, o seu último desejo, a sua última vontade para com aquela comunidade reunida. O que fica visível no texto do Evangelho e também no texto do Salmo? A palavra união, unidade. Ela é repetida várias vezes no texto que o Hermínio antes deu. Traz para nós hoje a ideia de relacionamento, de convivência nas três pessoas da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, da relação dos fiéis para com Deus e da relação de Deus para conosco. Essa linguagem é clara no texto do Salmo. Como é bom, como é agradável que nós vivamos unidos como irmãos. Pergunto quem é pai e mãe aqui: gosta de chegar em casa depois do dia de trabalho e ver que os filhos estão se pegando dentro de casa? É bom? Às vezes a gente escuta dizer: ai meu Deus do céu, pastor, eu não aguento mais essas crianças. Isso é sinal de que não é agradável, de que não é bom. Mas não é agradável, não é bom só lá em casa. Também não é bom e não é agradável que exista confusão e briga fora de casa. Na igreja, por exemplo, onde tem que ser um exemplo de unidade, um exemplo de determinação, um exemplo de alegria no serviço a Deus. A gente pode se perguntar então que tipo de unidade Jesus está querendo expressar nesse texto. Se olharmos o contexto anterior, nós vamos ver que a palavra amor, ela é muito forte. No capítulo 13, por exemplo, Jesus disse: eu lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros assim como eu amo vocês. E olha, o amor de Cristo por nós é incondicional, tanto que ele morreu na cruz para nos salvar. Não consegue se medir o tamanho e a força do amor de Cristo por nós. A unidade nesse texto não significa o que a palavra uniformidade quer dizer. Jesus não quer que todo mundo seja igual. Vou dar um exemplo de trombonista. Daria certo um coro de trombonistas se só tivesse a primeira voz? Precisa as quatro vozes. O coral, se todos quisessem cantar só o tenor, daria um coral? Então, Cristo não quer que nós todos sejamos iguais. Não é esse tipo de unidade, mas é a unidade baseada e firmada na fé, no amor e na sua palavra. Isto significa então ter a mesma fé, a mesma vontade, o mesmo desejo, a
a mesma convicção. Fiquei um pouquinho triste aqui na hora do credo apostólico. Eu achei que a gente ia rezar o credo dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso. E a gente foi meio tímido aí. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Nós temos que mostrar a nossa convicção. Você crê em Jesus? Leva nós para o inferno. Tem que dizer: sim, eu creio. Eu amo esse Cristo. Luto por Ele. Vivo por Ele. Me dou por Ele. Como? Na vivência comunitária. Na vivência da minha família. Na vivência cristã como uma pessoa na sociedade. Unidade que Jesus fala significa assim: olha, vamos pegar junto isso aqui. Vamos todo mundo trabalhar. Um exemplo, para a festa da comunidade de Belém. Vamos todo mundo trabalhar para dar certo o retiro, que eu quero parabenizar. Não precisa de pastor para fazer um retiro de confirmandos. Parabéns vocês, orientadores. Dá para fazer sem. É este o sentimento de unidade que Jesus está querendo nesse texto. Ele fala de união com Deus e união com o próximo. Eu não posso dizer assim: não, pastor, eu estou unido com Deus, mas quando tem culto eu não participo. Não, pastor, eu estou unido com Deus, mas quando eu sou chamado a comprar um bloquinho de rifa ou doar 5 quilos de arroz, eu não posso. Eu reclamo, eu não quero, eu estou indisposto. Aí não é agradável aos olhos de Deus e nem aos nossos olhos que os irmãos vivam desta maneira. Por isso Jesus fala tanto na unidade baseada na fé, no amor e na palavra. E para que a obra dos discípulos, que deveriam continuar levando a mensagem de Jesus Cristo após a sua ascensão, desse certo, os apóstolos, os discípulos precisavam viver unidos. Não podiam estar sempre brigando, senão não funciona. Eles deveriam estar unidos no amor, no serviço, na fé em Jesus Cristo, na oração, no batismo, na palavra e na Santa Ceia. Estava no escritório antes ali, de vez em quando chegava um assim e perguntava: é para dar um nome? Fiquei feliz porque ainda tem esse costume importante, mas por outro lado fiquei triste porque só uma meia dúzia vem querer dar o nome. Então eu não sei se só meia dúzia precisa da Santa Ceia ou os outros não se preocuparam com isso. A ceia é o que me alimenta para eu ter força para esta unidade. Ouvir a palavra de Deus é que me dá energia para eu viver esta unidade. Senão a gente desanima muito fácil. Quem está num cargo de liderança na comunidade entende bem o que eu vou dizer. Ele faz com amor, ele gasta o seu tempo, o seu dinheiro, o seu carro, a sua moto. Mas ele está tão preocupado para dar tudo certo que, se a comunidade tem 300 famílias membros, se 299 agradece, mas se tem uma que diz: eu não gostei do que ele fez, o que vale para essa pessoa é cada um. As outras 299 muitas vezes não tem valor. Isso não pode ser assim. Aí não tem unidade, aí não tem amor, aí não tem compromisso. Os discípulos precisavam estar unidos no mesmo propósito, de dar continuidade àquilo que Jesus começou. Diz Jesus: para que o mundo creia que tu me enviaste, a fim de que o mundo saiba que me enviaste e que me amas, os meus seguidores, como também amas a mim. Então tem dois propósitos claros nesse texto. Primeiro, que o mundo saiba que Jesus foi enviado como Senhor e Salvador das nossas vidas. Segundo, para que o mundo saiba que Deus nos ama. Queremos nisso? Jesus é o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Deus de fato ama cada um de nós. Sentimos este amor. Assim deve viver o cristão. No entanto, ainda em 2013, parece mentira, na tecnologia que nós temos,
existem ainda milhares de pessoas que não têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que não colocam o compromisso com Deus em primeiro lugar na sua vida. E isto é triste. Continuam não reconhecendo que Jesus veio para ser Senhor e Salvador de todos. O mais pobre ao mais rico, do mais magro ao mais gordo, e assim por diante. Por que unido então? Porque a unidade tem a finalidade de mostrar para o mundo de que Deus nos ama. Se eu sei que Deus me ama, eu posso amar o outro sem egoísmo. Se eu sei que Deus me ama, eu posso ajudar o outro com alegria, com prazer, sem medo. Além disso, há hoje em dia um grande problema da diversidade religiosa que nós temos. Fiquei horrorizado, alguém disse para mim há uns dias atrás que em Santa Maria tem mais de 30 denominações religiosas. Santa Leopoldina já está assim. À noite, quando eu volto às comunidades, eu tenho que olhar direito, porque num dia é igreja e no outro é boteco. Isso é tão rápido que muda que a gente já não sabe. E todas gritam e louvam. E agora pegou moda sair de carro de som por Santa Leopoldina dizendo: na terça quem precisa curar o câncer vem, na quarta quem precisa melhorar a conta bancária vem, na quinta quem está com problema, a mulher traindo ou o marido traindo vem. Como se estivesse vendendo o Evangelho. E interessante que essas igrejas que prometem cura, salvação, etc., quando elas são convocadas a doar uma caixa de repolho para o hospital, elas dizem que isso é a igreja delas não permite. Quando elas são convocadas a comprar uma rifa para a pai, elas dizem que o Deus deles não abençoa isso. Mas mandam os seus filhos excepcionais para a pai, mandam os seus membros doentes para os nossos hospitais e lá são bem tratados. Olha que incoerência. Ser cristão dentro da igreja, como nós estamos aqui, isso é fácil, até eu consigo ser. Agora Deus quer que a gente viva essa cristandade, essa unidade que nós temos aqui hoje, quando nós saímos, quando o sineiro bateu o sino. Aí lá fora, quando eu vou ver lá que o cartão de crédito está estourando, quando eu vou ver lá que aquilo que eu plantei não tem preço, quando eu vou ver que os meus filhos me deixam doidos, ali eu tenho que saber, Deus me ama. Eu posso ter calma, as coisas vão se ajeitando, eu preciso confiar, quem sabe eu preciso amar um pouco mais, e aí as coisas vão se ajeitando. Naquilo que nós deveríamos muitas vezes dar exemplo de união, a desunião, como nas igrejas. Qual é então o parâmetro? Como é que eu posso saber aonde buscar a unidade? Porque tem pessoas que dizem assim: ah, pastor, eu vou em qualquer igreja porque Deus é um só. Não é assim que a gente ouve? Pois isso é mentira. Deus não é um só. Esse Deus que muitos estão pregando por aí, o Deus da prosperidade, o Deus daquilo, esse não é o Deus de Jesus Cristo. O Deus único e verdadeiro é aquele que entregou Jesus para morrer por nós. E hoje nós experimentamos isso na Santa Ceia. Esse é o Deus verdadeiro. A igreja que coloca os seus pastores em primeiro lugar, os seus presbíteros em primeiro lugar, não é a igreja de Jesus Cristo. É aquela que anuncia o amor e a unidade. Então, onde saber isso? Nesse livro aqui. O que eu tenho em minhas mãos? A Bíblia. E aí cada um responde para si, para que eu não tome um susto e caia do púlpito. Quem lê a Bíblia todo dia? Não precisa levantar a mão, só pense. Quem pega a palavra do Senhor todo dia e lê? Sozinho, com seu esposo, com a sua esposa, que reúne os seus filhos. Esse é o desafio. Hoje em dia as pessoas, na sua grande maioria, estão melhores financeiramente do que os nossos antepassados que vieram para cá. Só que os nossos antepassados muitas vezes tinham muito mais tempo um para os outros, para a leitura bíblica, para o canto, para a oração.
Minha mãe também não me deixa mentir. Quantos domingos que nós ficamos em casa, quando não tinha culto à tarde, meu pai tinha um toca-fita, chamava de caixa de abelha. E ali nós cantávamos os hinos do nosso cenário, tocando violão, a tarde toda do domingo, gravando os hinos. Aí quando dava perto das 7 horas, o pai falava assim: olha, agora está na hora de parar porque tem uns trapalhões. Ele adorava assistir os trapalhões. E eu pergunto, quais são as famílias que hoje conseguem sentar num domingo à tarde para cantar um hino? Aqui na igreja é fácil, né, Lívia? Mas em casa, na escola. E esse é o desafio da unidade: caminharmos todos na mesma direção, não termos vergonha de dizer: eu sou cristão, evangélico, de confissão luterana, eu leio a Bíblia, eu participo da Santa Ceia, eu dou o meu dízimo, eu ajudo nas festas, eu participo dos mutirões, eu oro a palavra de Deus e a leio em família. A falta de unidade gera prejuízos, não só financeiros, muito mais espirituais. E estes nos afastam de Deus. Quando os cristãos estão firmes na fé, estão unidos, o resultado é aparente. As igrejas estão cheias, a contribuição entra, os grupos funcionam, a diretoria se entende. Quando nós nos distanciamos de Deus, aí vem briga, vem discussão, vem esvaziamento da igreja, os grupos começam a dar para trás. Experimentem isso. Unidade significa caminhar na mesma direção. Um exemplo que eu trago, e eu vou terminando, foi a festa em prol do albergue Martim Lutero. Um pedindo isso, um pedindo aquilo, um ajudando desta forma, outro ajudando daquela forma, e a festa foi o sucesso que deu. Não só financeiramente, para aqueles que não sabem, 174 mil de lucro a festa, mas foi o comprometimento com a causa de uma entidade que cuida dos nossos doentes. Mas isso tem que ser aqui na nossa comunidade de Belém, lá na paróquia de Santa Leopoldina, lá no norte, lá no Rio Grande do Sul, na paróquia da minha mãe, na igreja católica da minha tia. É assim que as pessoas cristãs devem viver. Semana de oração pela unidade dos cristãos é muito bonito celebrar, mas nós não podemos celebrar só na igreja, é ali fora. Com aquele que está com problema de alcoolismo, com aquele que está com problema no seu matrimônio, com aquele que não consegue marcar uma ressonância, com aquele que não consegue marcar um tratamento de câncer. É ali que nós mostramos a nossa unidade. E essa é a nossa tarefa. Eu quero animar vocês, irmãos e irmãs, que busquemos a unidade, assim vou terminando, na palavra de Deus. Vamos ler a palavra de Deus junto. Vamos marcar um encontro de tarde. Não precisa esperar o pastor. Belém está sem pastor agora. Martim Lutero está sem pastor, mas vocês podem fazer. Chame as suas lideranças. Leia em conjunto. Não precisa fazer um grande estudo da Bíblia. É só ler, cantar, orar. É isso que Deus quer. Segundo, busquemos a unidade na participação da ceia. Como é triste quando Jesus se doa e as pessoas ficam no banco dizendo: acho que hoje eu não vou, acho que hoje eu não preciso da Santa Ceia. Ô pastor, eu não fui porque eu estou brigado com o meu vizinho. Por que está brigado? Deus não quer briga, Deus quer perdão, Deus quer comunhão. Então resolve lá e vem buscar a ceia para ela te dar força. Busquemos a unidade na oração. Uma oração já tem força. Quando 200 pessoas oram, a força é muito maior. Que Deus abençoe a nossa unidade, que Deus abençoe a unidade de vocês como comunidade aqui de Belém. Que Deus abençoe a unidade desses jovens e adolescentes que cantaram também aqui, para que possam dar, de fato, exemplo de que o mundo tem muitos problemas, mas nós cristãos, com o nosso jeito de ser, podemos diminuir os problemas desse mundo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a alegria e a coragem de vivermos a sua palavra. Amém. Oremos. Obrigado, bondoso Deus, por tua palavra. Obrigado porque podemos ouvir e te pedimos que ela mexa conosco, que nós possamos refletir sobre ela nesta semana através de nossas atitudes.
E que a tua ceia, que agora queremos celebrar, seja um fortalecimento para a prática da tua palavra. Por Cristo que é contigo e com o Espírito Santo, vive e reina eternamente.